Sou Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, porque Deus é a nossa luz, é a nossa fortaleza. Em tempos de angústia, o Senhor nos fortalece, nos restaura, nos renova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso estamos alegres, por isso estamos felizes. Desde já quero deixar um convite para você. Hoje à noite, às 19 horas, amanhã de manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos a nossa conferência profética com o pastor e profeta Rodrigo Eduardo, lá da PIB de Blumenau. Vai ser uma bênção. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Sábado à noite, 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e domingo também às 19 horas. Então vamos que vamos estudar a palavra de Deus, a palavra bendita do nosso Senhor. Estamos aqui em Levíticos, capítulo 6, de 24 a 29. Aqui nós vemos, a lei da oferta pelo pecado. Vamos falar hoje sobre liderança modeladora. Por que Deus escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado pelos judeus de Torá, ou seja, a lei de Deus? São 613 mandamentos. E dentre eles, alguns ensinamentos acerca da lei da oferta dos manjares, a lei na consagração dos sacerdotes, a lei da oferta pelo pecado, a lei da oferta pela culpa, a lei das ofertas pacíficas, várias leis que organizaram o povo de Israel e fizeram de Israel uma nação especial para o coração de Deus, uma semente abençoada pela qual Deus levantaria o Messias Hamashia, o Messias prometido de Israel, Yeshua ben Yosef, o Jesus filho de José, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso é lindo e é maravilhoso. Então, Levíticos 6:24, o tema hoje é liderança moderadora. Será que nós somos um referencial de liderança para as pessoas? Será que as pessoas conseguem enxergar em nós algo diferenciado, assim como foi o povo de Israel, assim como foi Moisés aqui especificamente, como grande líder de Israel? Então, Levíticos 6:24 diz assim o texto sagrado: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima. Vou repetir: coisa santíssima perante o Senhor. E o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo. Olha de novo aqui a palavra santo. Lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação, que era o tabernáculo aqui estabelecido por Moisés. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Então, tudo que tocava se tornava santo. Ao mesmo tempo, o lugar onde era feito toda essa ritualística, esse cerimonial, também era um lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida, a carne aqui, será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário, no fogo será queimado. Então nós vemos aqui Deus orientando o povo com relação aos cerimoniais de consagração, de dedicação, de ofertas, de sacrifícios com relação ao pecado, principalmente aqui no contexto dos sacerdotes, dos filhos de Arão, aqueles que iriam representar Deus perante o povo. Então nós vemos aqui como Moisés exerceu essa liderança modeladora. Nós vemos aqui o Senhor escolhendo Israel para ser um exemplo para as outras nações. Você vê isso em Levíticos 6, do primeiro versículo até Levíticos 10, 20, Deus ensinando, orientando Israel como eles deveriam se portar com relação a erros, pecados, e como é que se deveria processar esses cerimoniais de sacrifícios, de purificação, para que o povo de Israel fosse separado para Deus. Já dizia Albert Schweitzer,
um grande pensador, ele dizia: o exemplo não é a coisa principal que influencia outros. O exemplo é a única coisa. Então, olha o poder do exemplo aqui, poder do referencial. E é o que nós vemos em Levítico 6 a 10, né, do capítulo 6 ao capítulo 10, nós vemos aqui Deus oferecendo instruções detalhadas de como os líderes, de como Israel, de como o povo de Deus devem implementar os sacrifícios e como devem ser ordenados publicamente e como devem viver em plena obediência diante de Deus. Será que você tem vivido em plena obediência diante de Deus? Quando Deus fala, quando a palavra de Deus se refere a algo, você apenas tem entrado pelo ouvido, saído pelo outro? Ou realmente você tem levado as coisas de Deus a sério, tem tido uma vida de plena obediência diante de Deus? Mas será por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que Deus estabeleceu tantos mandamentos, tantos referenciais, tantos cerimoniais, tantos sacrifícios, tantas situações? Por quê? Por que tudo isso? Porque o exemplo é o instrumento mais importante que um cristão, que um filho de Deus, que o povo de Deus possui. Pessoas fazem o que as pessoas veem. E Moisés aqui é um exemplo para nós de um homem que tinha intimidade com Deus, de um homem que ouvia a voz de Deus e colocava em prática no seu dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida coletiva como líder de Israel. Observe algumas das áreas em que os sacerdotes de Deus deviam servir de modelos para o rebanho, modelos para o povo de Israel. Primeira delas, um estilo de vida moral e ético. Um estilo de vida moral e ético. E aí, como é que está a tua vida com relação à moral e à ética cristã? Não é só qualquer moral e qualquer ética humana hoje que é tão relativa, tão falha, né? tão equivocada, mas nós estamos falando da moral e da ética cristã. Assim como os sacerdotes viviam um estilo de vida moral e ético, nós como cristãos, nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e de conduta, e devemos obedecê-la, vivendo uma vida ética e moral diante da sociedade, diante do povo de Deus, diante dos nossos queridos, diante dos nossos familiares. Assim viviam os sacerdotes na época de Moisés, com um estilo de vida moral e ético. Segundo lugar, com uma aparência adequada, vestimentas adequadas, roupas adequadas, postura adequada. Será que nós temos isso também diante das pessoas? Temos sido uma liderança modeladora, uma liderança exemplar, pessoas que quando olham para nós, eles veem em nós uma referência de aparência adequada, pessoas asseadas, pessoas bem cuidadas, pessoas bem trajadas, pessoas decentes, pessoas puras no vestir, no trajar, na roupa, no comportamento, nas atitudes. Aparência adequada é a segunda característica que nós vemos na linhagem sacerdotal dos filhos de Arão e seus filhos. Terceiro lugar que os sacerdotes precisavam ter era uma consciência pura diante de Deus. Eles precisavam viver vidas consagradas, dedicadas, o que a gente chama hoje de vida piedosa, vida dedicada, vida santificada e consagrada ao Senhor. Lembre-se, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Lembre-se que sem santidade ninguém verá o Senhor. Assim também viviam os sacerdotes naquela época, com uma consciência pura diante de Deus. Como é que está a tua consciência? Como é que está o teu coração diante de Deus? Como é que está a tua mente? A tua mente é cativa à palavra de Deus, em obediência aos mandamentos do Senhor? Ou você está com a consciência pesada, o coração apertado, a alma culpada por erros e falhas que você não abandona, não deixa de lado, situações mal resolvidas na sua vida, embaraços? Os sacerdotes tinham uma consciência pura diante de Deus. Quarto lugar, os sacerdotes tinham excelência no cumprimento dos deveres. Excelência no cumprimento dos deveres. E assim também o cristão deve ser. Cada filho de Deus, cada um que faz parte do povo de Deus, precisam viver a excelência no cumprimento dos deveres que Deus diz na sua palavra. Obedecer os mandamentos. A Bíblia diz: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos,
comereis o melhor dessa terra, manteiga e mel. Então, se queremos ter uma vida abençoada, debaixo do favor de Deus, da luz do rosto do Senhor, precisamos ter excelência no cumprimento dos deveres. Quinto princípio que nós vemos que os sacerdotes viviam, conforme descrito aqui no livro de Levíticos e em todo o Pentateuco, era relacionamentos saudáveis e restituição. Eles precisam de relacionamentos saudáveis e restituição. Eles não podiam ficar devendo para ninguém, eles não podiam ficar em falta com ninguém, eles precisavam ter uma vida relacional com o povo de Israel e entre eles mesmos, de forma respeitosa, não tóxica, mas sim abundante, abençoada, afetiva, pura ao mesmo tempo, consciente, relacionamentos saudáveis. Eles precisavam viver com relacionamentos saudáveis, com a esposa, com os filhos, em família, diante da sociedade. Sacerdote precisa ser exemplo. E nós hoje, como povo de Deus, somos reis e sacerdotes. A partir da reforma protestante, nós aprendemos que todo crente é um sacerdote do Deus vivo. Todo crente deve se dedicar e viver uma vida piedosa diante do Senhor nos seus relacionamentos, nos seus afetos. E caso alguém pise na bola, erre, fale, defraude alguém ou tire algo de alguém, essa pessoa precisa restituir. O princípio da restituição. Se algo eu te defraudei, se algo eu devi você, eu preciso fazer de tudo para restaurar aquilo que foi tirado, quebrado, desfeito ou feito de equivocado. Eu preciso restituir para que seja perdoado o meu pecado e o relacionamento seja restaurado e reconciliado diante de Deus. Então, quinto princípio, relacionamentos saudáveis e restituição. Sexto princípio que os sacerdotes viviam para cumprir essa liderança exemplar, essa liderança modeladora, é o estabelecimento de prioridades adequadas. Estabelecimento de prioridades adequadas. Será que a tua vida tem prioridades? Será que você tem planos, projetos, metas no Senhor, tem cumprido o propósito de Deus? E não é qualquer prioridade, são prioridades adequadas, segundo os mandamentos do Senhor, segundo a palavra de Deus. Os sacerdotes, os levitas, eram um povo consagrado, dedicado. Eles não faziam aquilo que dava na cabeça deles, né? Aquilo que eles queriam, não. Existiam ordenanças, existiam princípios, existiam prioridades que precisavam ser adequadas conforme o modelo e a referência dado por Moisés. E em sétimo lugar, manutenção de regulamentações e orientações. Nós vemos isso até hoje no povo judeu, né? Um povo que guarda os mandamentos do Senhor, um povo que segue ao pé da letra os mandamentos do Senhor, as orientações e as regulamentações do Senhor, ao levantar, ao comer, né, no ambiente religioso, no ambiente sacro da sua casa. Nós vemos que povo zeloso, que povo que segue as orientações do Senhor. Claro que em parte eles não têm entendimento em algumas coisas com relação ao apontamento para Jesus, o Messias Hamashia, mas assim, é um povo zeloso, é um povo consagrado, é um povo dedicado. É claro que eu estou falando aqui dos judeus tradicionais, ortodoxos, não os judeus assim que é só judeu de boca para fora, mas o judeu tradicional, você vê que realmente são cuidadosos, são pessoas que mantêm as suas regulamentações e as suas orientações. E como é difícil hoje dentro das comunidades, né? O pastor dá uma orientação, dá uma direção, as pessoas querem fazer do seu jeito, não querem seguir as orientações e os direcionamentos que Deus dá através da liderança. Hoje, por causa do relativismo, do mundanismo, do secularismo, no seio da igreja, cada um acha que pode fazer o que quer, e não o que Deus manda na sua palavra e o que a liderança espiritual estabelecida por Deus orienta, a fim de que haja um bom andamento dentro das comunidades e que o povo de Deus agrade ao Senhor. Então lembre-se disso, é necessário manutenção de regulamentações e orientações precisas, não de doutrinas humanas, mas sim de ensinamentos bíblicos, segundo o modelo e a referência da palavra de Deus. E em último lugar, o oitavo princípio, nós vemos que os sacerdotes também precisavam de perdão
e expiação. Foi o que nós lemos aqui em Levítico 6, de 24 a 30, que nós vemos toda a ritualística que era feita para que os sacerdotes também recebessem sobre si o perdão dos seus pecados, a expiação, a purificação dos seus próprios pecados. Além deles fazerem isso em favor do povo de Israel, do povo de Deus, eles também precisavam receber sobre si o perdão e a expiação dos seus pecados. E é o que nós vemos aqui, a iniciação de perdão e expiação de pecados. Então, quando os líderes de Israel haviam estabelecido um estilo de vida modelador, uma liderança modeladora, que é o nosso tema hoje, Deus chamou toda a nação para servir de exemplo para o resto do mundo. E até hoje, em vários aspectos, Israel é modelo, referência e exemplo para todo o mundo. Quem teve a oportunidade de ir lá para Israel sabe do que eu estou falando. Um país super desenvolvido, uma sociedade extremamente abençoada por Deus por causa das orientações, das prioridades e das regulamentações e dos mandamentos que Deus deixou na sua palavra. Tanto da vida social, quanto da vida religiosa, quanto da vida pessoal, da vida familiar. Nos vários aspectos da vida, nós vemos 613 mandamentos de Deus para o seu povo Israel. Os hebreus deviam modelar comportamentos piedosos, consagrados, dedicados, para que se tornasse referência para outras nações. E a pergunta vem aqui para você. Você tem se tornado exemplo para as pessoas que estão ao seu redor? Você, papai e mamãe, é um exemplo para os seus filhos? Será que você é um exemplo dentro da sua família? Será que você, trabalhador, é um exemplo dentro do seu ambiente profissional? Será que quando as pessoas olham para você, elas veem esses 8 aspectos aqui do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Israel? Em primeiro lugar, um estilo de vida moral e ético. Em segundo lugar, uma aparência adequada. Terceiro lugar, uma consciência pura diante de Deus. Quarto princípio, excelência no cumprimento dos deveres dados por Deus. Quinto princípio, relacionamentos saudáveis e restituição. Será que você é uma pessoa saudável? Será que os seus relacionamentos são saudáveis ou são tóxicos? Como é que está o teu coração com relação aos relacionamentos? Sexto lugar, estabelecimento de prioridades adequadas. Você tem colocado em primeiro lugar aquilo que realmente é importante? Sétimo princípio, a manutenção de regulamentações e orientações. Ou seja, pessoas que obedecem às regras de Deus, as regras estabelecidas num determinado ambiente. E oitavo, iniciação de perdão e expiação. Todos nós precisamos de perdão de pecados. Precisamos da expiação, da purificação através do sangue precioso de Jesus. Por isso precisamos viver a vida cristã a sério, para que, vivendo uma vida transparente, consciente, ao mesmo tempo confessada, quebrantada, arrependida na presença de Deus, tenhamos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Na sequência, o versículo diz: se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Que você tenha um dia abençoado. Quero deixar um convite para você. Hoje à noite, às 19 horas, amanhã de manhã, às 9 horas e às 19 horas, conferência profética na Igreja Casa da Rocha, com o pastor e profeta Rodrigo Eduardo, da PIB de Blumenau, uma igreja gigantesca lá, 2.500 membros. Nós vamos estar juntos com o nosso querido pastor precioso, vai estar ministrando para nós, na nossa comunidade. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado na nossa conferência profética, sábado à noite às 19 horas, domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Dá um joinha, deixe seus comentários do que você achou desse devocional, dessa palavra que nós demos hoje, nessa manhã. Escreva também aqui nos comentários da onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você através dessa ministração.
Pega o link também, compartilha através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas possam ouvir, aprender. Coloca no teu story, coloca no teu WhatsApp, compartilhe para todo lado para que o máximo de pessoas recebam essa palavra abençoada do Senhor e que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Quero mandar um abraço para o Wesley, para o Hércules Galvão, nosso querido irmão, Carla Zanfrilli, Rodrigo Furlan, a Débora Oliveira, minha irmãzinha, o Misael Rodrigues, a Serrão Lima, a ST Meire, o Jackson Brito, todos esses nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, querido, continue, Deus abençoando você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição também tem todas as informações da igreja, horário de culto, tem também o endereço da igreja, as mídias sociais, as mídias em áudio. Querido, agora nós temos as nossas ministrações devocionais, os nossos ensinos no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Você pode colocar o seu fone de ouvido na academia, ouvir, malhar, ouvir ali as nossas ministrações, os nossos ensinos, tudo baseado na palavra de Deus, está à disposição agora nas mídias em áudio, em 7 plataformas de mídia em áudio, tá bom? Então, continue conectado conosco. Aqui no link de descrição também tem todas as informações para que você se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, através de dízimo, através de oferta, através daquilo que Deus colocar no seu coração. Desde já nós agradecemos a generosidade, o carinho dos irmãos conosco. Faça isso, seja um cooperador nessa casa pastoral, nesse ministério. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida, vai te prosperar grandemente. E desde já quero deixar um abraço para você e terminar orando pela sua vida. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, online, ensinando a tua palavra ao teu povo, baseados no livro de Levítico, capítulo 6, onde nós aprendemos toda a ritualística e toda a consagração que existiam dentro do sacerdócio de Israel, dentro dos filhos de Arão, dentro dos sacerdotes e levitas de Israel. Pai, como é lindo ver como o Senhor separa um povo para si. E por isso nós queremos ser separados, dedicados, consagrados, santificados diante do teu altar, para vivermos uma vida preciosa, piedosa, ó Deus, dedicada diante do Senhor, em consagração, em santificação e honra diante da tua presença e diante da tua face. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos nas suas lutas, nas suas dificuldades. Abre portas, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Prospera os teus filhos, Pai. Conserta o que estiver de errado nas suas vidas e manifesta o teu poder, a tua unção, a tua glória sobre cada um deles. Que nunca falte a bênção do Senhor, a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a glória e a graça do Senhor. Eu os abençoo em o nome de Jesus, invocando esta bênção e esta glória sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, amados. Deus os abençoe. Amém.